Nessa aula, vamos estudar o abuso de direito. Ao final, você conhecerá os principais contornos e consequências do ilícito funcional ou abuso de direito. Os atos ilícitos podem consistir em abuso de direito. O artigo 187 do Código Civil dispõe que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O abuso de direito ocorre quando uma pessoa, ao exercer um direito legítimo, exceda os limites impostos por seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Na verdade, é um ato ilícito, não um ato intrinsecamente ilícito, como um homicídio ou um avanço de sinal de trânsito, mas um ato ilícito funcional. O titular do direito, ao exercê-lo, excede os limites do razoável. As consequências do abuso de direito enquanto ilícito funcional podem ser as mais diversas, variando da simples indenização ao desfazimento do mal feito, dentre outras. Uma pessoa tem o direito de construir em seu terreno dentro dos limites legais. Acontece que, mesmo respeitando esses limites, certo indivíduo constrói em seu imóvel, por exemplo, dificultando o trânsito do vizinho. Estaria assim cometendo abuso de direito. O ato é formalmente correto. O indivíduo agiu dentro dos limites formais do seu direito. Está preenchida a estrutura normativa do direito, mas foram ultrapassados os limites da boa-fé ou da função social daquele direito. Não foi cumprido o valor normativo, que é o fundamento de validade do direito. É óbvio que no ato intrinsecamente ilícito, o agente pratica um ato contrário ao direito, que nem na aparência se pode confundir com o exercício legítimo de um direito subjetivo. Se eu mato alguém, se eu bato o carro, eu não estou exercendo nenhum direito fora dos limites. Eu estou agindo contra o direito pura e simplesmente. Se tanto no abuso de direito, que é um ato ilícito funcional, quanto no ato intrinsecamente ilícito, o agente pratica um ato antijurídico, no abuso de direito há o exercício legítimo de um direito subjetivo que ultrapassa os limites do razoável, enquanto no ato intrinsecamente ilícito, tal não ocorre. Em outras palavras, o ato intrinsecamente ilícito nada tem de exercício legítimo de direito. Muito embora, em alguns casos, seja importante a prova da má-fé de quem pratica o ato abusivo, ela não é essencial para a configuração do abuso de direito. Os seus requisitos são objetivo-finalísticos. Basta exceder os limites impostos pelos fins econômicos ou sociais do direito, pela boa-fé, ou seja, conduta adequada, ou pelos bons costumes, para se estar praticando abuso. Assim, a pessoa que dirige no limite da velocidade mínima, atrapalhando o tráfego, estará praticando abuso de direito, mesmo que não esteja agindo de má-fé, ou seja, dolosamente. Sua conduta é, porém, inadequada, contrária à boa-fé e aos bons costumes. O legislador parte da ideia de que todo direito, ou melhor, toda norma jurídica, tem um fim, seja ele econômico ou social. Se a conduta formalmente correta excede esse fim, ela será abusiva. Assim, o fim social dos limites de velocidade no trânsito é traçar um critério de conduta razoável, dentro de um mínimo e de um máximo, para se preservar a segurança e a boa fluência do tráfego. Ora, aquele que dirige em velocidade mínima, estorvando o trânsito, está, a toda evidência, desviando-se da função social da norma e, portanto, praticando abuso de direito. A ideia de bons costumes é exógena ao ordenamento. Expressa a moral social determinada por certa comunidade em certo tempo e espaço. Os bons costumes apontam na direção de uma conduta padrão do homo medius, do bonus pater familias, daquele homem exemplar que, embora não seja perfeito, leva uma vida decente, uma vida de bem. Consistem, por outro lado, em normas impeditivas de condutas não acolhidas socialmente, exatamente por se desviarem desse modo de ser médio, que é um padrão das pessoas de bem.
A boa-fé é íntegra do ordenamento jurídico. Ela consiste na conduta correta, honesta, que de todos se pode esperar. A boa-fé é afirmativa, pois elabora modelos de comportamento a assumir. Já os bons costumes se limitam a suprimir efeitos da atividade negocial nociva. Na verdade, o epicentro fundante do abuso de direito parece ser mesmo a boa-fé. Independentemente de qualquer elemento de culpabilidade, é o desvio da conduta honrada, dos deveres de lealdade e confiabilidade que se fazem presentes ao que se afigura em todas as hipóteses de abuso de direito. Ao contrário do ato ilícito em sentido estrito, que admite várias consequências, o ato abusivo apresenta sempre que possível duas sanções: o desfazimento do que tenha sido feito no exercício abusivo do direito, além da indenização, da tutela inibitória e da improponibilidade da ação. Essas sanções são também classificadas como sanções diretas, desfazimento, e indiretas, as demais. Sanção direta do abuso é aquela que obriga, em primeiro lugar, o agente a reparar in natura o dano causado, ou seja, faz com que o praticante do abuso desfaça o ato. Nós podemos destacar dois exemplos clássicos. No primeiro, tratava-se de uma falsa chaminé, de uma grande altura que o proprietário de uma casa tinha construído. Essa obra, que não tinha qualquer utilidade para o proprietário, acabava fazendo sombra na casa do vizinho, que recorreu então à justiça para fazer cessar esse prejuízo, invocando a teoria do abuso de direito. O tribunal decidiu que, embora sendo o direito de propriedade de algum modo absoluto, autorizando o proprietário a usar e abusar da coisa, o exercício desse direito, entretanto, como de qualquer outro, deve ter como limite a satisfação de um interesse sério e legítimo. O segundo exemplo se refere ao tão citado caso em que um proprietário rural, vizinho de um hangar onde um fabricante de dirigíveis guardava os seus aparelhos, construiu imensas armaduras de madeira altas, como casas, e com hastes de ferro, o que gerava dificuldades para os dirigíveis. Tendo sido um dos aparelhos vitimados pelas hastes de ferro, o construtor pediu perdas e danos e demolição das construções. Embora invocado o direito de propriedade sobre o imóvel onde haviam sido feitas as construções, o tribunal deu ganho de causa ao dono do dirigível com base na teoria do abuso de direito. Em ambos os casos, o respectivo tribunal decidiu aplicando a sanção direta ao abuso de direito, determinando a destruição das obras abusivas a fim de restabelecer a condição anterior. A sanção indireta, por seus efeitos, por vezes, equipara o ato abusivo ao ato ilícito, como forma de tornar viável a reparação do dano de acordo com os princípios da responsabilidade delitual. Além da indenização, é também sanção indireta a tutela inibitória, ou seja, proibição de que se continue a conduta abusiva, e a improponibilidade da ação no caso de abuso de direito de petição. O abuso de direito pode ocorrer em várias esferas do direito. Nós achamos interessante, apenas para clarear mais ainda o assunto, dar destaque ao direito contratual e do consumidor, ao direito de propriedade e ao direito de família. No campo do direito contratual, o abuso se verifica em várias hipóteses. Já na fase pré-contratual, da formação do contrato, pode haver abuso. Ainda que não haja obrigação de contratar, pode-se falar em abuso de direito. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Uma pessoa entra numa loja de roupas lotada na véspera de Natal e, mesmo sabendo que não vai comprar nada, ocupa um vendedor durante horas a fio, experimentando peça após peça para, ao final, agradecer e sair. É um direito do consumidor examinar o produto, experimentá-lo, etc., e não comprá-lo? Em tese, sim, mas na situação em tela, o abuso está caracterizado
tendo ocorrido desvio frontal da função, da finalidade do direito. O comportamento abusivo, nesse caso, se configura pela leviandade. O certo é que todos têm o direito de se abster de contratar, não sendo obrigado aquele que manifestou apenas a intenção de contratar a celebrar o contrato. Em contrapartida, é possível que o exercício desse direito se dê de modo abusivo, tendo a parte o dever de indenizar por prejuízos causados. O ato abusivo pode ser praticado na fase da execução do contrato. O Código do Consumidor elenca uma série de cláusulas lá no artigo 51 e de práticas, artigo 39, que considera abusivas. Algumas delas consistem em ato ilícito propriamente dito, artigo 186 do Código Civil, mas outras configuram abuso de direito mesmo, segundo o artigo 187 do Código Civil. Nessa fase de execução do contrato, destacam-se algumas hipóteses bastante interessantes. São elas a surrexio, é a ver com, a suppressio, é a ver com, o venire contra factum próprio e o tu quoque. Tanto a suppressio quanto a surrexio derivam do direito alemão, tendo chegado até nós por via do direito português que latinizou o seu nome. Suppressio e surrexio são, na verdade, faces de uma mesma moeda, consistindo, para um contratante, na inadmissibilidade do exercício, ou seja, a fé a ver com, de certo direito, e para o outro, no surgimento é a ver com, de uma expectativa, por vez de um direito mesmo. Conta-se que a primeira, ou talvez uma das primeiras decisões a respeito do assunto, deu-se no início da década de 20, quando a alta inflação na Alemanha ocorria. O Tribunal Superior entendeu ter havido fé-a-ver-com, ou seja, suppressio, para um empreiteiro que não notificara de pronto o empreitante, ou seja, ele se retardara por mais de 2 meses. Ele tinha que notificar o empreitante da sua pretensão de corrigir o preço. A Corte entendeu que, mesmo diante da alta inflação, o empreiteiro deveria ter notificado o empreitante de pronto a respeito da sua intenção de reajustar o preço, sob pena de perder esse direito. Em que pese ser a decisão contestável, ela foi uma das primeiras a reconhecer a suppressio. Para o empreitante, ocorreu a surrexio, ou seja, para ele surgiu uma expectativa de não ver o preço da empreitada reajustado, em função da demora do empreiteiro em manifestar sua pretensão nesse sentido. Então, suppressio e surrexio são faces de uma mesma moeda, ok? Uma outra hipótese de abuso de direito nas relações contratuais é o venire contra factum próprio, o comportamento contraditório. Nemo potest venire contra factum proprium. Ninguém pode andar na contramão de si mesmo, em termos bem simples. Por outros termos, ninguém pode, pura e simplesmente, inverter a sua conduta. Se alguém firma uma certa conduta, não pode posteriormente alterá-la ao inverso, sob pena de atentar contra os princípios da confiança e da boa-fé objetiva, ou boa-fé conduta. Segundo esses princípios, cada uma das partes contratantes tem mais do que o direito de exigir uma conduta honesta da outra. Cada uma delas tem o direito de esperar, de pressupor uma conduta honesta da outra. Se um dos contratantes age contrariamente à conduta porque vinha se pautando, atentará contra a confiança que o outro contratante tinha o direito de nele depositar. Em outras palavras, o que se proíbe é o comportamento incoerente, é a mudança inesperada de comportamento. Vamos ver um exemplo. A e B celebram um contrato de locação. No contrato vige a cláusula que atribui ao locatário o dever de arcar com o IPTU do imóvel. Ocorre que, ano após ano, o locador paga o dito imposto sem jamais cobrar do locatário. Se repentinamente o locador mudar de ideia e decidir aplicar a norma contratual, o locatário poderá não aceitar, alegando comportamento contraditório e, portanto, abusivo.
Como fica claro nesse exemplo, o venire contra factum próprio é uma modalidade de suppressio surrexio, em que uma das partes inverte a sua conduta, seja por ação ou por omissão, de modo inesperado e incoerente, atentando contra o princípio da boa-fé, mais especificamente contra o princípio da confiança. Tu quoque, por fim, é uma expressão atribuída a Júlio César ao cair esfaqueado por seus assassinos, dentre eles o Marcus Júnior Bruto, a quem, segundo alguns, ele considerava como filho. Embora a informação histórica seja muito controversa, ela colou. Quem disseminou essa história, mais para mito do que para realidade, foi o Suetônio, um historiador romano, em sua obra Os 12 Césares. A expressão tu quoque é tradução da expressão original em grego, como narrada por Suetônio, quando, nessa obra, Os 12 Césares, descreve a morte de Júlio César. Segundo o historiador romano, de acordo com alguns, César teria dito a Marcus Bruto, que lhe caía em cima, até você, filho. Na verdade, César teria falado em grego, não em latim, mas isso pouco importa. Boa tradução para o tu quoque seria justamente você. Por quê? Porque o tu quoque representa uma expressão de espanto diante de um comportamento que jamais se esperaria justamente daquela pessoa em foco. Assim, um sócio jamais esperaria do outro sócio que especulasse no mercado contra a própria sociedade. Esta poderia ser, com base na violação do princípio da boa-fé, razão para se o expulsar da sociedade e dele se exigir perdas e danos. A boa-fé, baseada no tu quoque, também fundamenta a exceção do contrato não cumprido. Quem não cumpre as suas obrigações não pode exigir que a contraparte cumpra as suas. Se o comprador não pagou o preço, como é que pode exigir que o vendedor lhe entregue a coisa? Um credor que sucessivamente deixa de dar recibo ao seu devedor, alegando falta de papel adequado, postergando sempre para outro momento, não poderá exigir do devedor a exibição desses mesmos recibos numa eventual ação de um contra o outro. Justamente ele jamais poderia exigir algo que nunca fornecera. No tu quoque há um certo comportamento contraditório, mas a toda prova não no mesmo sentido que estudamos ainda há pouco no venire contra factum próprio. Na esfera da posse e da propriedade também pode haver abuso de direito. Exemplos são os já estudados acima do indivíduo que construiu estruturas de madeira no seu imóvel, interferindo na atividade dos dirigíveis do vizinho, ou do outro que constrói um muro a uma altura permitida, mas desnecessária, retirando o sol ou a vista do vizinho. Nós podemos citar ainda o indivíduo que dirige o seu carro na velocidade mínima permitida, causando enormes embaraços no trânsito, até mesmo acidentes. O direito de família é também um campo fértil para a aplicação da teoria do abuso de direito. A título de exemplo, nós podemos destacar o abuso de direito na mudança de domicílio do cônjuge divorciado que detém a guarda dos filhos, dificultando o direito de visita do outro. Uma vez separado ou divorciado, o cônjuge pode livremente mudar de domicílio, não servindo de impedimento o prejuízo por parte do outro genitor quanto ao direito de visita aos filhos. Mas, se o direito de mudança de domicílio for exercido de modo desnecessário, injustificado, leviano, poderá se configurar abuso de direito. Outro exemplo na esfera familiar é o direito de castigar os filhos, que muitas vezes é exercido de modo abusivo, podendo levar à suspensão ou mesmo à perda do poder parental. É isso aí.